A minha participação, né, entre outras coisas também, eu vou comentar mais a questão 9, né? Vou citar aqui um pouquinho, né? Com base na sua experiência, as perícias psicológicas determinadas judicialmente são realizadas em conformidade com o parágrafo 1º do artigo 5º da Lei de Alienação Parental. Então, na pesquisa que a gente realizou no IBDFAN, né, que foi realizada pelo IBDFAN, eu vou tratar um pouquinho aí desse aspecto relacionado com essas perícias psicológicas, como é que elas estão sendo feitas, né? E também, decorrente disso, ao lado disso, complementarmente, a atuação do próprio assistente técnico, psicólogo, né, nesses processos envolvendo alienação parental. Essa é uma área que eu tenho bastante experiência, né, que eu venho atuando já há bastante tempo, já atuei como perita, já atuei e venho atuando mais ainda agora como assistente técnica, deixei um pouquinho a perícia de lado e venho atuando mais como assistente técnico. Eu tenho percebido, né, ainda com essa pergunta aqui, como ela ficou colocada, a maioria das respostas, né, mais precisamente 60,30%, revelou que não estão sendo realizadas, né, em conformidade com o artigo 5º. E também nós temos mais 18% que diz que não tem opinião formada, né? 18,30% dos pesquisandos, né, dos respondentes da pesquisa, afirmaram que não tem uma opinião formada sobre isso. E apenas 21,38% afirmou que sim. Então, assim, vários debates que eu venho enfrentando recentemente mostram para a gente que existe também um desconhecimento muito grande do que vem a ser uma avaliação psicológica, né? Embora a lei trate isso aí de uma forma até um pouco esclarecedora, quando ela traz lá no artigo 5º algumas formas, né, que tem como que pode ser realizada essa avaliação, né? A gente tem novas resoluções do Conselho Federal de Psicologia, a exemplo da resolução 009/2018, que ela vai tratar especificamente sobre avaliação psicológica, traz uma definição que eu vou trazer um pouco aqui para vocês. E a gente tem também a resolução mais recente ainda, que é a 06/2019, que fala sobre laudos, né, documentos psicológicos de uma maneira geral, e trazendo essa diferença do laudo com o relatório psicológico, com a declaração, enfim, dos diferentes formatos que esse laudo que esses documentos podem assumir, e o que seria um laudo psicológico mesmo, né? Então, eu queria trazer um pouco para vocês aqui, né, que a avaliação psicológica, que a gente entende como um processo complexo, estruturado de investigação de fenômenos psicológicos. A gente vem falando bem aqui dessa noite, né, de que se trata, os outros panelistas anteriores falaram, se trata de um fenômeno complexo, a alienação parental, né? É um fenômeno complexo. E para a gente se deparar com um fenômeno complexo, que tem uma dinâmica específica, né, que tem, cada caso vai trazer sua dinâmica própria, a gente tem que fazer realmente uma investigação mais ampla e mais profunda, né, do que está acontecendo ali naquela família. Então, a gente tem essa ideia, né, trazida, inclusive, pelo Conselho Federal de Psicologia, que a avaliação psicológica ela é um processo complexo, estruturado de investigação dos fenômenos psicológicos, composto por diferentes métodos, técnicas, instrumentos, né? Com o objetivo de quê? De fornecer informações pertinentes a uma tomada de decisão. No caso dessa decisão, uma decisão que vai ser tomada pela instituição da justiça, né? Pelo juiz, no caso. Então, com base, né, numa demanda específica, em condições e finalidades específicas. Então, essa demanda que ela vai ser formulada ao avaliador, ao perito, ela traz suas características específicas. Então, é importante a gente falar isso, porque a gente tem se deparado realmente com situações muito estranhas, né, de
laudos, supostos laudos periciais, que eles realmente fogem completamente a essa proposta de avaliação psicológica que se coloca como um processo complexo e estruturado, com diferentes métodos, né, instrumentos. E a gente tem que entender também que esse tipo de avaliação, ela é um processo único em cada caso. Não adianta também a gente pensar em protocolos gerais para avaliação psicológica de um caso de alienação parental também, porque a gente tem que ver a demanda daquele caso, o que ele vai trazer, né? E o psicólogo, ele tem autonomia para decidir quais são esses métodos e técnicas, instrumentos que vão ser empregados. Mas a gente tem que entender também que essa autonomia não vai possibilitar que o psicólogo utilize somente um instrumento, como, por exemplo, uma entrevista psicológica. Se o psicólogo utilizar somente uma entrevista psicológica para fazer uma avaliação psicológica, isso não é mais avaliação psicológica. Nós não estamos mais no campo da avaliação psicológica. Então, isso também é uma coisa que eu acho que a gente deveria refletir um pouco aqui, porque o que a gente vê muito, né, são relatórios, às vezes, descritivos, né, que isso não constitui avaliação psicológica. Então, um psicólogo, ele tem tanto essa autonomia para decidir quais são os métodos, as técnicas, o instrumento que ele vai usar, como também ele tem essa autonomia para contactar as pessoas que ele vai decidir incluir nessa avaliação, né? Então, assim, dentro da lei, eles já colocam um pouco, né, o que seria constitutivo daquela avaliação. Mas a gente tem que pensar também que existem outras coisas que poderiam fazer parte ali daquele processo de avaliação psicológica, digamos que seria útil à identificação da alienação parental. Então, a gente pode ter observações de interações do filho com um dos genitores, com um dos cuidadores. Eu prefiro usar essa palavra, cuidadores, ao invés de estar falando de genitores, né? Entrevistas, visitas domiciliares, ou institucionais, por exemplo, visita à escola, conversas com professores, com coordenadores de escola, né? Aplicação de testes, utilização de recursos lúdicos com a criança, outros instrumentos, testes psicológicos, desde que sejam eles todos, né, reconhecidos pela ciência psicológica. Uma outra questão que a gente já falou aqui um pouquinho, né, que a gente tem que refletir que a avaliação, ela não é assim um conjunto de informações simplesmente, meramente descritivas do que está sendo investigado ali, né? Uma coisa muito importante é você ter que fazer, né, o psicólogo ter que fazer essa integração dos dados que ele coleta, a integração, a análise, né, e a interpretação desses dados. Então, essa análise é um elemento fundamental do documento, no final das contas, né, que vai apresentar os resultados dessa avaliação psicológica. Então, um documento que ele seja meramente descritivo, calcado na coleta de dados feita a partir de um único instrumento, que seria a entrevista psicológica, né? Com uma única pessoa. Estou falando isso aqui porque hoje mesmo eu recebi uma comunicação que a perita ela vai fazer entrevista, só uma entrevista com os dois adolescentes, né? Uma entrevista com a adolescente, num caso que eu estou acompanhando como assistente técnica. Então, eu disse, vamos aguardar, vamos ver o que vai sair daí, porque uma entrevista feita com um adolescente ou com outro adolescente, uma única entrevista, né? Ou até uma visita domiciliar feita, e uma entrevista feita com a criança e com o adolescente, nesse caso aí, ele não constitui avaliação psicológica, porque se a gente pensar que só tem um instrumento que está sendo aplicado, né? Isso não vai possibilitar essa análise, não é? Ele não vai possibilitar essa análise dos resultados da coleta de dados. Essa coleta de dados está prejudicada, né? É uma coleta de dados que está muito prejudicada. Então, quando a gente vai pensar na questão da alienação parental, isso eu já vou entrar aqui numa questão assim que ultimamente eu venho refletindo muito, essa questão de considerar a alienação parental como a violência psicológica
ou emocional, né, contra a criança. Eu acho que a gente tem que pensar melhor e refletir melhor sobre isso, né? Do que é que a gente está falando quando a gente está falando de alienação parental. Então, assim, quando a gente observa essa questão da violência psicológica, da violência emocional, a gente vê que ela é uma violência contínua, ela é uma violência difusa, sutil, né? Tem uma complexidade inerente a essa violência, essa forma de violência, né? De interferência na formação de um vulnerável, né? É uma interferência negativa nessa formação, né? Então, e que a gente também se depara com uma complexidade, né, da especificidade desses sinais ou sintomas que a criança vai apresentar como consequência dessa violência psicológica, né? Então, a gente sabe que a síndrome, a ideia de síndrome de alienação parental, ela está totalmente colocada por terra, né? Eu acho que a gente não pode ficar batendo nessa tecla, porque cientificamente ela não foi comprovada e também, mais e mais, a gente vê no campo da ciência os autores, os pesquisadores se afastando dessa ideia de síndrome, né? E substituindo por um outro conceito, né? Que eu gosto muito de colocar esse conceito, sempre está lembrando as pessoas, que esse conceito que tem sido mais utilizado atualmente e que vai vigorar no Código Internacional de Doenças 11, o CID-11, é o problemas de contato entre pais e filhos, né? Essa nomenclatura que ela vai constar, ela já retira todo esse caráter negativo, vamos dizer assim, dessa terminologia alienação parental, né? Que é uma terminologia que tem essa origem aí no pensamento de Gardner, né? Que tem essa origem aí nessas meio sombria, que as pessoas também têm essas críticas feitas a ele, né? Até a pessoa dele, enfim, às vezes críticas absolutamente equivocadas, errôneas, falsas também, né? Mas, de todo modo, né, a proposta que ele fez, ela não se mostrou válida cientificamente, não se comprovou cientificamente. Então, a gente tem aí diante de nós um fenômeno que ele é complexo, ele tem ausência de especificidade na caracterização desse fenômeno, enquanto que como que a criança vai apresentar. Ela pode apresentar por rejeição, né? Ela pode apresentar por dificuldade de relacionamento, mas, de toda forma, são padrões de funcionamento da criança ali que vão ter que ser investigados em relação a um padrão também de funcionamento familiar. Então, eu acho que isso aqui, o escopo de uma avaliação psicológica teria essa finalidade. E a gente ter como pano de fundo essa questão da violência emocional ou psicológica. Por que eu estou falando isso? Também me toquei muito, viu, Maria Cristina, com o caso Henry, né? Todos nós. Realmente é uma tristeza muito grande, né? O estarrecedor, enfim, os horrores do mundo, né? E aí a gente vê o que acontece, né? Existe uma lei, que é a Lei da Palmada, a famosa lá, a Lei da Palmada, a Lei 13.010 de 2014, que ela vai falar justamente dessa violência física, dos maus tratos físicos contra a criança. Ela surgiu também no contexto de que havia o Bernardo, o menino Bernardo, que também foi vítima de violência, né? Foi assassinado também. Então, ela surgiu aí nesse contexto. E ela surgiu modificando, né? Modificando o ECA, né? Trazendo mais especificidade a esse escopo da violência física contra a criança. Então, está na hora também da gente pensar no escopo da violência emocional e psicológica contra a criança. Nós ainda estamos por desenvolver isso, né? Então, assim, cabe também digamos assim, nessas reformas à lei, nessa nova formatação da lei que a gente possa dar,
um avanço nesse sentido também, porque a gente tem que trazer coisas que são mais recentes, né, para nos informar hoje de como que está sendo pensado isso hoje. Então, se ela vai ser reformada, essa lei, a gente tem que pensar nisso, trazer essa contemporaneidade. Por exemplo, como eu estou apontando aqui, a gente tem que trazer também a contemporaneidade do que constitui a avaliação psicológica, né, de quais são as especificidades nesse caso. Então, assim, e aí, eu também queria falar um pouquinho sobre essas etapas, né? Quais as etapas de uma perícia psicológica? A gente pensa, assim, no geral, a gente vê que existe, primeiramente, uma análise dos documentos contidos nos autos pelo perito, né? A gente vai fazer uma coleta de informações, como eu falei, com diversos instrumentos, métodos e técnicas. Essas coletas de informação vai se dar com todos esses instrumentos, métodos e técnicas que são válidos dentro da ciência psicológica. Então, como eu estava falando antes, um único instrumento invalida essa coleta de informações, né? Invalida o processo dessa complexidade da perícia psicológica e da avaliação psicológica. Depois nós vamos passar para uma outra etapa, que é a análise, interpretação e integração dessas informações coletadas por essa diversidade de instrumentos. E, finalmente, a comunicação através da elaboração do laudo psicológico integrado no processo. Então, a gente tem essa figura do perito, que é muito importante, e a gente tem a figura concomitante aí do assistente técnico, que a gente precisa entender um pouquinho também qual é a função desse assistente técnico, né? A função prioritária do assistente técnico, nesse caso, a meu ver, é além enfim, elaboração de quesitos, para que o perito tenha um olhar mais direcionado sobre aquilo que ele vai investigar, né? Que, como a gente está dizendo, é um processo de investigação de um fenômeno ali, que ele vai se debruçar. A gente também tem essa importância do assistente técnico no próprio contraditório que é feito por advogados, mas que tem que ser respaldado no olhar técnico dentro da psicologia. Então, para contraditar um laudo psicológico, você tem que ter também, do outro lado, do lado das partes, né, um técnico com a mesma formação que possa se debruçar sobre esse laudo e fazer todas essas considerações que eu estou fazendo aqui. Né? Por exemplo, que a coleta de informações não se deu da melhor forma, foi restrita, a descrição está superficial, não contém análise, não pode ter conclusões porque não teve interpretação, né? Não tem fundamentação teórica, né? Todas essas questões que eu estou trazendo aqui, que invalidariam o laudo, seriam, enfim, o laudo ficaria um pouco não seria adequado, né? A gente tem que trazer a figura do assistente técnico para auxiliar esse advogado a fazer essa crítica fundamentada dentro da ciência psicológica, né? Então, assim, eu acho que é muito importante a gente ter nesse horizonte de que avaliação psicológica a gente está falando, quem são esses atores que estão presentes aí no âmbito da justiça, né? Quando a gente tem uma situação de que está colocado um processo de alienação e de avaliação psicológica daquela alienação. Eu acho muito importante a gente fazer a avaliação, porque a gente precisa, gente, identificar, né? Não somente como é que ela está se manifestando ali, essa violência emocional e psicológica com relação à criança e ao adolescente, mas também entender a intensidade dessa violência, das consequências que estão tendo tendo essa violência na vida da criança. E por que é importante a gente identificar essa intensidade, né? Porque a própria, digamos assim, os próprios encaminhamentos que vão ser dados pelo juiz dependem dessa intensidade, não é? A intensidade, ela vai configurar mais ou menos também a questão de como que a justiça vai lidar com aquilo. Então, voltando àquela lei
que eu acho uma lei muito interessante para a gente comparar um pouco, né? A lei da Palmada, né? A lei 13.010 de 2014, ela é uma lei que ela traz, por exemplo, o encaminhamento, uma das sanções, né? As formas de sanção da violência é, por exemplo, encaminhamento a tratamento psicológico ou psiquiátrico dos pais ou, né, dos cuidadores, dos responsáveis e da criança, o encaminhamento a programas, a cursos de programas de orientação, a advertência, né? A gente pode pensar multa e a gente pode pensar finalmente na reversão da guarda. A gente tem que ter um pouco essa ampliação desse escopo aí, dessas sanções, entende? E a meu ver também, eu gostaria de falar aqui, eu acho que uma das confusões grandes que a gente tem em relação a isso é também porque a lei, ela restringiu muito, ela simplificou muito o que é considerado alienação parental, né? Então, no momento em que ela define muito simplificadamente o ato de alienação, eu acho que esse problema da definição do ato de alienação ali, ela não só restringe o escopo de um fenômeno que é intrinsecamente complexo, né? Mas ela também fica com esse caráter mais punitivo além, né? Então, eu acho assim que se a gente tem todo esse panorama da proteção da criança, essa lei precisaria colocar mais a criança em primeiro plano. Ao colocar logo no seu artigo 1º, né, como definição da alienação parental, o ato do alienador, ela não coloca a criança em primeiro plano. Então, eu acho que a gente tem que resgatar esse papel da lei realmente de proteção, trazer muito mais isso à tona e pensar em sanções que sejam também mais amplas, sanções voltadas para programas de acompanhamento, sanções voltadas para programas de orientação, como a Adriana falou, eu também sou, Adriana, também favorável a esse tipo de abordagem, né? Que é uma abordagem que você pode ter até preventiva mesmo, né? Com esses centros. Existem centros também no Canadá, que são centros de apoio à família, por exemplo, que eles são centros extrajudiciais. As pessoas vão procurar aquele centro como um apoio para situações que estão acontecendo ali na família, né? E aí, quando a pessoa adentra esse centro, ela vai encontrar apoio legal, ela vai encontrar uma série de programas que são voltados para poder justamente proteger a criança, proteger a família, proteger a mulher, proteger, né? Tem todo esse arcabouço aí que vai na direção da proteção. Então, a gente realmente tem que avançar muito nesse aspecto. Então, assim, não quero falar muito, até porque eu quero debater mais, né? Eu queria deixar essa contribuição minha, que eu acho que é importante a gente pensar realmente de que fenômeno é esse que a gente está falando. É um fenômeno que a gente coloca assim tão restritivamente em atos de alienadores, atos de alienação, prática de atos de alienação, indícios de práticas de atos de alienação. Eu entendo que isso facilita muito a vida até do juiz, né? Que eles não acham muito que facilita a vida dele, não, mas facilita, né? É para facilitar a vida deles, mas é uma definição muito superficial do fenômeno, né? De um fenômeno complexo que a gente está diante ali. E aí, ele é uma definição que ele não traz para primeiro plano a criança e o adolescente vítimas. Então, eu acho que a gente tem que repensar isso com esse escopo maior de falar de violência psicológica e emocional mais aprofundadamente, né? E diante dessa complexidade do fenômeno também, a gente pensar em formas tanto de sanções também mais amplas, né, quanto de o papel que tem essa avaliação psicológica também na identificação dessa intensidade dessa violência, na intensidade dos danos causados por essa violência, porque vai tudo, vamos dizer assim, se concatenar no sentido de explicar melhor o que está acontecendo. Então, enfim, a minha fala, eu acho que
eu ficaria por aqui, se alguém quiser comentar depois. Obrigada, gente.